Boa tarde a todos. Começamos também um bocadinho mais tarde do que a hora prevista, mas também combinar bocado a mesa da conferência também terminou mais tarde e o almoço não é fácil aqui na zona. Portanto, demos agora mais algum tempo. Vamos então recomeçar e vamos recomeçar com uma mesa cujo título, como podem ver aí no programa, chama-se Transformações do Feminino na Sociedade, na Mulher e na Psicanálise. E para este tema temos, de facto, três colegas, três pessoas de áreas diferentes. Tenho aqui do meu lado direito a professora doutora Gabriela Gonçalves, que eu já vou apresentar um bocadinho de uma forma mais completa, mas enfim, mais da área da psicologia social, posso dizer assim, das organizações, também da psicologia de trabalho. Aqui do lado esquerdo o Dr. David Figueiroa, da área da psicoterapia psicanalítica, e um bocadinho ali mais à minha esquerda a enfermeira Marília Pereira, da área da especialidade em saúde materna, da enfermagem da especialidade em saúde materna. Portanto, temos aqui uma mesa que me parece diversificada e por isso será com certeza estimulante. E então vamos dar início à primeira comunicação por parte da professora doutora Gabriela Gonçalves, que é licenciada em Psicologia Social e das Organizações e doutorada em Ciências Psicológicas no âmbito da cognição social. É professora auxiliar na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, onde leciona e orienta dissertações e estágios no âmbito das metodologias de investigação quantitativa, psicologia social e psicologia do trabalho. Além da docência e da investigação, tem desempenhado várias funções de gestão, nomeadamente vice-presidente do Conselho Diretivo, presidente do Conselho Pedagógico, diretora do Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, diretora e vice-diretora dos cursos de segundo ciclo, Psicologia Social e das Organizações, Gestão de Recursos Humanos e Segurança e Saúde do Trabalho. É coautora em diversas publicações no âmbito da percepção social e das interações sociais, nomeadamente discriminação, sexismo, multiculturalidade. É membro integrado do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Algarve e integra várias equipas de projetos. Portanto, faz favor. Ok. Agora conseguem-me ouvir? Ok. Então, começo por cumprimentar todos. Boa tarde. Também cumprimentar os meus colegas de mesa e, de seguida, queria, antes de passar àquilo que tenho para conversar convosco, agradecer o convite. Agradeço o convite nas pessoas do professor Helder Chambel, enquanto responsável pela coordenação, e da minha colega Ida Lemos, que foi quem diretamente me convidou. Também quero agradecer a abertura das pessoas da área da psicologia, psicanálise relacional. Eu não tenho nada a ver, como disse o professor Mota Marques, e acho que é sempre interessante ter este cruzamento, portanto, evidentemente que tem o meu maior respeito e agradeço essa, acho que é o cruzamento das vários saberes que nos permite refletir melhor sobre tudo. Aquilo que eu tenho para conversar convosco, e que se intitula Novos Tempos, Novas Vontades, as Mulheres de Marte, eu vou-vos falar um pouquinho, evidentemente, esta não é a ordem total, é os temas que eu vou abordar dentro desta pequena comunicação. Uma pequena visita aos nossos antecedentes, enquanto, evidentemente, na questão do feminino. Tempo atual, o ambiente extremo de conflitos interpessoais, interface de trabalho-família, interface de expectativas pessoais, os outros, nesta questão, a idealização do self-categorial, que é um termo que não é muito correto do ponto de vista científico, mas pronto, que eu poderia estar entre aspas, de género e os efeitos. Portanto, algumas pessoas, não serão muitas com certeza, porque pelas caras somos todos muito mais jovens, mas nos anos 50, nos anos 70, evidentemente conhecem com certeza de livros, de fontes e também da conversa com avós, com pais, que estas eram as imagens de algumas das revistas mais utilizadas. Portanto, digamos que agora temos a Caras, temos a Nova Gente, temos a Maria, mas pronto. Nesta aqui tínhamos a Cláudia, tínhamos a Crónica Feminina, etc. E estas são algumas das frases que surgem em muitas dessas revistas,
Não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. Se desconfiar de infidelidade do marido, a esposa deve redobrar os carinhos e provas de afeto, sem questioná-lo nunca. O lugar da mulher é no lar, o trabalho fora de casa masculiniza, adoro esta. A desordem na casa de banho desperta no marido vontade de ir tomar banho fora de casa. Portanto, estas são algumas das frases, e está cheio, portanto, não é nada de novo. Na verdade, em termos das questões sexuais, que é algo que foi ganho com as mudanças dos tempos, em relação ao corpo e à sexualidade, havia muita vergonha relativamente ao corpo, inclusive à agenda feminina, portanto era uma coisa que não se falava. O sexo era um assunto tabu, a mulher era educada para não olhar para si própria, para o seu corpo, e portanto, inclusive, sempre muito resguardada, e nem pensar em ter sexo por prazer, o sexo destinava-se a procriar e a dar prazer ao homem. Portanto, do ponto de vista também da sexualidade, ela estava extremamente confinada, extremamente contida. Depois veio a famosa Revolução de Abril, e no Estado Novo, em relação à questão da vida cívica, o direito ao voto das mulheres era muito limitado e significativamente diferente do direito ao voto dos homens. Não podiam ser juízas, diplomatas, militares ou polícias. Para trabalhar no comércio, sair do país, abrir conta bancária ou tomar contraceptivos, a mulher era obrigada a pedir autorização ao marido e ganhava quase metade do salário pago aos homens. Veio o 25 de Abril, como eu estava a dizer há pouco, e estas e outras leis foram rasgadas no 25 de Abril, quando, um ano depois da Revolução, os direitos das mulheres ficaram consagrados na Constituição da República. E, portanto, chegamos, digamos assim, àquilo que é o momento atual. Okay? Depois de muitas mudanças, rápidas mudanças, talvez demasiado rápidas, mas necessárias. E daí que eu chamei-lhe Novos Tempos e A Mulher de Marte. Eu fui buscar um pouco esta ideia, porque quando li um livro há muitos anos atrás, vocês devem se lembrar, que era Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vênus. Portanto, no final dos anos 90, início dos anos 2000, 2001, se não estou em erro, mas não quero estar a precisar porque posso estar errado. E eu achei que na altura não fazia sentido, as mulheres deviam ser de Marte. Isto porquê? E portanto daí eu ter trazido para aqui, porque Marte é um planeta pequeno e seco, uma superfície rochosa de cor vermelha. Marte é mais frio que a Terra, isto significa que a temperatura é entre 18 e menos 50 graus centígrados. A pressão atmosférica é inferior à necessária para humanos sobreviverem, sendo necessário trajes de descompressão, controle da pressão. Fisiologicamente, a atmosfera de Marte pode ser considerada um vácuo. Um ser humano desprotegido perderia a consciência em cerca de 20 segundos e não sobreviveria mais do que 1 minuto na superfície sem um traje espacial. Em Marte, pesamos menos, temos menos força, e de facto, fisicamente temos menos força que os homens, e Marte tem 2 luas. E é esta ideia de Marte ter 2 luas que me trouxe aqui, e também a ideia que vivemos num ambiente extremo, portanto confinado, que é necessário muito esforço para nos estarmos adaptados, daí a questão do planeta Marte e de eu ter trazido essa ideia. Portanto, vivemos, de facto, a questão das mulheres num ambiente extremo. E porquê? Porque nós temos 2 luas, e as 2 luas são todas as interfaces, todos os dilemas, todos os conflitos que advêm de todas as opções que temos. E não é só um equilíbrio, eu trouxe o elefante exatamente porque não é um equilíbrio simples entre 2 numa corda, é todo o peso que isso tem que ainda torna mais difícil este equilíbrio. É um equilíbrio entre desejos e expectativas, entre possibilidades e opções que são imensas. Portanto, estamos constantemente a tomar decisões, estamos constantemente a resolver aquilo que é um conflito intrapessoal. Este conflito intrapessoal é um conflito, evidentemente, quando 2 objetivos pessoais são concomitantes, queremos imensas coisas, mas mutuamente exclusivos, cria uma situação de conflito interpessoal. Temos então a pressão de papel. Esta pressão de papel, eu já vou falar um pouquinho, mas tem a ver com aquilo que os outros querem de nós. A saliência do papel, é aquilo que nós queremos para nós, com os quais nos identificamos, e depois está associado, evidentemente, cada um terá mais recursos pessoais, mais capacidade de gerir ou não, melhor grau de autoconfiança, melhor segurança, mais capacidade de estar bem em harmonia consigo, e isso com certeza é algo que os senhores conhecem melhor do que eu. E o suporte social, que é todo aquele apoio que se pode ter. Há pouquinho o colega David dizia que teve ontem a fazer de pai o dia todo. Portanto, é um bom suporte, não é mau. Ora, então,
Passando só muito rapidamente, porque não me quero alongar muito, a pressão do papel tem a ver com a pressão para cumprir com as expectativas dos outros. E estes outros são imensos. São aquilo que é os meus colegas, os meus amigos, a família, ou seja, todas as pressões que estão à nossa volta e que nos fazem sentir que nós temos que cumprir com um conjunto de atividades. Se queremos ser, cá está, boas mães, bons pais, etc. E temos depois aquilo que é também a saliência do papel, que são os diferentes papéis que nós temos ao longo da vida, para os quais nos dá significado e que estão associados à carreira, como membro da comunidade, como empregado, como esposo ou esposa, o filho ou filha, pai, mãe, mulher, etc. Ou seja, fazem parte da nossa autodefinição. E esta em que, nomeadamente, a categoria mulher ocupa muito. E, infelizmente, essa, digamos que é o reverso da medalha, da moeda, peço desculpa, o lado negro desta luta pela mulher significa que estamos cada vez mais a alimentar a categoria mulher. Ou seja, e não a pessoa. A preocupação com lutarmos pelos direitos das mulheres faz com que estamos muito centrados nessa categoria, o que traz, evidentemente, muitas coisas positivas, mas também traz algum peso, e é exatamente esta questão da importância do papel da mulher numa visão moderna, não é? Portanto, uma visão de carreira, de sucesso, etc. Ora, o problema, e se nós pegarmos aqui, há várias teorias, eu peguei nesta apenas porque é mais simples em termos sintéticos, portanto, seria mais fácil de apresentar aqui. Os recursos pessoais de tempo, energia e atenção são finitos. Uma maior dedicação destes recursos a um papel exige uma dedicação menor a outros papéis. E, portanto, é difícil, vivemos continuamente em conflito interpapel. Ou seja, a participação de um papel interfere com a participação em outros. Por exemplo, o tempo dedicado às exigências de um papel dificulta cumprir os requisitos do outro. A pressão para participar num papel dificulta cumprir os requisitos de outro. Os comportamentos específicos exigidos por um papel criam obstáculos para desempenhar as ações requisitadas pelo outro. Portanto, andamos sempre neste ambiente extremo. Nomeadamente, existe aquele que sobressai mais, porque para nós é muito importante aquilo que nós desempenhamos na família e aquilo que nós desempenhamos no trabalho. E, portanto, o conflito trabalho-família, família-trabalho é uma consequência clara e mais saliente relativamente às outras. A família, relembro, não é só o marido e os filhos, é também aquilo que são os nossos pais, somos uma espécie de geração sanduíche, porque vivemos também para dar muito apoio, fomos educados a dar apoio aos pais e temos os filhos que estamos a ser educados para estarmos sempre presentes obrigatoriamente, para não descansarmos, para estarmos sempre vigilantes. E, portanto, daí que ainda torna mais pesado. E, evidentemente, também temos que ser boas esposas, companheiras, sexys, etc. Lembramos dos dias todos dos namorados, de Natal, de casamento, matrimónio. E eles também, as mulheres nisto, normalmente já o fazem mais naturalmente, os homens é que têm mais problemas. Portanto, temos então a questão também dos filhos. Ora, associada a tudo isto, vamos encontrar aqui algumas coisas que abrimos as revistas que atualmente também existem, e o que nós encontramos são frases destas. Seja ousada, peço desculpa, seja ousada e sexy, prepare-lhe uma noite inesquecível, vista aquela lingerie que ele tanto gosta e pronto, enfim, o resto. Para que os seus filhos tenham sucesso, deve fazer isto e isto. Como ter sucesso na carreira. Ou seja, parece-me que não há grande diferença entre o agora e os anos 50, 60. Mudou um pouquinho a lógica. Já podemos falar de sexo, ok? Já podemos falar de dramas. Já podemos falar que temos tanto direito a sair à noite como os homens. Mas, na verdade, as frases são as mesmas, o que implica nós estamos constantemente nesta questão da idealização da mulher. Mas, com o avançar daquilo que é a atualidade, estamos claramente em muito maior exposição e crítica social. O Facebook, por exemplo, colocamos no Facebook que fomos com o filho a qualquer sítio, há sempre uma voz simpática que diz: "Ai não, que horror, é essa hora, não pode ser." E, portanto, há muito mais exposição ainda por cima e necessidade de satisfazer e de ir ao encontro e de ser um modelo para todos e ganhar, ter mais sucesso, porque tem mais amigos, porque sai mais, porque viaja mais, porque é melhor pai, porque é melhor mãe. Eu tento sempre também tirar pelos homens, porque acho que o género tem a ver com isso. Portanto, quais são os efeitos com que, com certeza, vocês se defrontam mais? Sentimento de culpa, porque não conseguem responder e, portanto,
a todas as necessidades. Se estão no trabalho, sentem-se culpados porque não estão a dar atenção aos filhos. Se estão com os filhos, sentem-se culpados porque não estão a dar atenção no trabalho. Ansiedade, depressão, exaustão emocional e burnout são alguns dos efeitos. Satisfação com a vida está associada negativamente, o casamento e qualidade da relação de casal também, a qualidade das relações afetivas e sociais, e temos ainda um outro grupo também de efeitos, que temos da satisfação profissional, do empenhamento, do desempenho, o turnover e o absentismo ao contrário, portanto aumenta, e comportamentos adaptativos. E temos um outro conjunto também de comportamentos, que eu não vou falar muito, porque seria, de facto, muito extenso, mas estas são algumas das coisas que acontecem com a nossa obsessão, ou seja, o aumento, a atenção, a dada altura nós entramos neste registro, que há estas nomenclaturas todas que nós encontramos, como os pais tigre, que é trabalhar muito para o sucesso e uma preocupação imensa, uma projeção total nos filhos e viverem através dos filhos aquilo que não conseguiram porque tiveram limitados. Portanto, por exemplo, ter sucesso na escola, ser um pianista, ser violinista, ser um atleta de alta competição, ser ator, não é? Portanto, eu ainda me lembro que meus pais diziam que isso não era profissão de gente e agora claramente há um alimento para esse tipo de profissões que são mais expostas. Os pais helicópteros são hipervigilantes, que andam sempre de volta da escola e que vão à escola, e ainda bem que vão, mas pronto, isso tem levado em muito extremo. Os pais bulldozer, hiperprotetivos também, que os especialistas, não tanto da minha área, eu não trabalho com esta área, dizem que leva a crianças mais frágeis. Portanto, mas isso é algo que vocês com certeza irão encontrar mais do que eu. E, do ponto de vista de quem se preocupa com a carreira, chega a pontos da questão do workaholic, que também, evidentemente, não é mais saudável. Portanto, em síntese, a liberdade e a igualdade levou-nos, juntamente com a globalização e as tecnologias de informação, de comunicação, a exposição, etc., levou uma sobrecarga de opções. Esta sobrecarga e a responsabilidade de ser uma mulher, no sentido idealizado da mulher, leva, evidentemente, a que se tenha muitos problemas em procurar aquilo que é uma harmonia. Heraclito de Éfeso dizia que é da discórdia, é dos opostos que nasce a mais bela harmonia. Mas ele não se referia com certeza aos conflitos interpessoais relativos a este contexto. Porque não é muito fácil, é necessário muita criatividade às mulheres, é necessário muita criatividade aos técnicos para conseguir ajudar a encontrar a harmonia no meio destas questões. E, portanto, eu queria, antes de terminar, só vos agradecer enquanto técnicos, a vossa área. A vossa área é seguramente mais complexa do que a minha, ajudam e, portanto, contribuem bastante para a procura desta harmonia, para a compreensão, e, portanto, enquanto mulher, eu agradeço esse vosso trabalho e queria apenas terminar relembrando a questão da criatividade. Falamos sempre desta, é uma anedota, portanto, é mesmo uma anedota, não é uma história, é uma anedota, mas que eu acredito que o ser humano, embora ainda não estamos numa fase muito, muito otimista, vai ser difícil encontrarmos esta harmonia, mas eu acredito que o ser humano é claramente hipercriativo e, portanto, encontrará uma solução. E, portanto, para terminar, eu vou terminar contando essa anedota, está bem? E era um padre, e o padre, e não tem nada a ver com questões de género, é a mesma questão da criatividade. Era um padre que detestava espanhóis. Odiava? Vai-se lá saber porquê. E então, eu não sei se me conseguem ouvir, eu estou sempre ali, por isso eu não estou muito habituado. Conseguem ouvir todos? Vou contar para os senhores lá também? Ok. Tenho tempo para terminar a nota? Então, era um padre que detestava espanhóis, e esse padre, por azar, foi colocado numa aldeia fronteiriça à Espanha, Barrancos. Porque ali mesmo nos estadias. E os nossos irmãos espanhóis, os portugueses, viviam em plena harmonia, felizes e contentes, e confraternizavam bastante. E todos os domingos, por hábito, os irmãos espanhóis vinham a este lado, à aldeia portuguesa, assistir à missa e almoçar no lado de cá. Porquê? Porque a nossa vida é claramente melhor e, portanto, era mais grande. Ora, os espanhóis, quando o padre foi facultado e viu na sua Eucaristia espanhóis, ficou possesso. Não podia acreditar como é que era possível ele ter de celebrar a Eucaristia com espanhóis. Mas não disse nada a entender. A leitura foi sobre Adão e Eva. Portanto, quando chega à altura do sermão, o padre diz: meus fiéis, como todos ouvintes, a nossa leitura de hoje foi sobre Adão e Eva. Adão, homem bom, íntegro, honesto, enfim,
Era uma mulher má, pérfida, tentou o próprio Adão, responsável pela expulsão do reino de Deus, enfim, uma verdadeira experiência. Os pianos não acharam muita graça, fossem partido da própria fião do cabelo. Aí é isto, é assim. Mas, na missa seguinte, ainda estavam mais espanhóis na igreja. E a leitura foi sobre Abel e Caim. Portanto, quando chega à altura do sermão, o padre diz, meus fiéis, como todos ouvistes, a nossa leitura de hoje foi sobre Abel e Caim. Abel é um homem bom, amigo, amante do próximo, perdoou o próprio irmão, enfim, um verdadeiro Deus. Caim, um homem mau, perde, matou o próprio irmão, um assassino, um ladrão, enfim, um verdadeiro espanhol. Então, os espanhóis acharam que aquilo tinha sido muito grave. A história de Eva até podia ser uma piada de mau gosto, de boas-vindas à graça da mulher espanhola, enfim, a gente às vezes não consegue ter piadas, e então eu também tiveram essa dúvida. Agora, ladrões e assassinos é muito explícito, é muito grave, foram fazer queixa ao bispo do Roma. E o bispo, não achou graça nenhuma, chamou o padre, deu-lhe uma grande descasca e disse que nem pensar, todos eram filhos de Deus, todos eram ovelhas do mesmo rebanho, e portanto não era admissível, e se faz favor, que ele terminava lá, já, porque senão eu tinha tomado vidas dessas. Ok, portanto, agora vamos mudar de parte, né? Vocês conhecem bem a vida humana, se a pessoa está zangada, não sai de lá mais contente. E portanto, saiu de lá e veio furioso. Na missa seguinte, no domingo seguinte, estava a aldeia em peso na igreja. Aquelas igrejas pequeninas, de alto monte, branquinhas, com peso, portinhas todas abertas e não cabiam todos. Um silêncio. E a leitura foi sobre a última ceia de Cristo. Né? Portanto, a dada altura, quando chega à altura do sermão, o padre diz, meus fiéis, como todos ouvistes, a nossa leitura de hoje foi sobre a última ceia de Cristo. E a dada altura, Cristo disse, entre vós, humilhado por ele. E respondeu Judas, para o homem, porque me leva assim. Muito obrigada pela atenção. Bem, agradeço à professora doutora Gabriela Gonçalves a sua comunicação tão clara, tão expressiva, tão criativa. Foi de Marte a Barrancos, passando por Phobos e Deimos, que acho que são os satélites de Marte. Não, eu agora estava a brincar, agradeço. E acho que, enfim, podemos falar mais daqui a bocadinho, não é? Mas, sobretudo, o que me ficou foi este conceito, se eu apanhei bem, de idealização do self categorial, assim? Bom, eu invito um bocadinho. Mas foi isto. Sim, da identidade de género. Mulher, Pronto. E da relação disto com os papéis e com a evolução disto. Houve evolução ou não houve através do tempo, ou se isto não foi bem mexido e houve uma mudança só de comportamentos. Eu acho que levanta uma série de questões interessantes. Pronto, podemos depois falar um bocadinho mais à frente. E agora vou passar então a palavra à enfermeira Marília Pereira, que é mentora do projeto O Bebé Sabe, é enfermeira, especialista em saúde materna, formadora de conselheiros em aleitamento materno pela Unicef, consultora internacional em lactação, consultora da Baby Wearing, instrutora de massagem infantil, educadora perinatal, com formação em parto ativo com Jané Balascas. É também mãe da Inês, de 5 anos, e da Sara, de 2 anos. Faz favor. Muito. Ai, puxei isto. Muito obrigada, professor Paulo Mota Marques. Queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente à comissão organizadora, na pessoa do Dr. Helder Chambel e também da doutora Rita Guerreiro, uma amiga e companheira também aqui nestas lides da maternidade e da parentalidade. E eu aproveitei este convite para fazer aqui um bocadinho uma reflexão também enquanto enfermeira, especialista em saúde materna, muito dedicada também à área da parentalidade, portanto desde sempre,
e muito também na área da preparação para a parentalidade, os cursos de preparação para o parto, e um bocadinho aquilo que eu também fui vivendo e que fui alterando com a minha própria experiência depois também de maternidade. E uma das grandes questões que me foram surgindo, até porque eu própria me dedicava muito mais à gravidez, à preparação para o parto, e o pós-parto sempre muito mais nos cuidados ao bebê, muito mais focado nos cuidados ao bebê e não tanto naquilo que acontece a esta mãe. E até que ponto é que nós, enquanto enfermeiros, até que ponto é que podemos mudar, não é, aquilo que fazemos ainda durante a gravidez. E eu acho que às vezes é um pouco complicado, porque na gravidez os pais estão muito mais focados para o parto, a mãe, essencialmente, o pai eventualmente, os cuidados ao bebê é uma área que lhes interessa também bastante, porque se sentem também aqui mais capazes e é um papel que lhes parece também mais interessante, e portanto eu não sei até que ponto é que nós podemos alterar estas práticas e falarmos mais sobre aquilo que efetivamente acontece na nossa vida com o nascimento de um filho. E aqui estas questões, não é? Quando preparar o pós-parto, o que é de facto isto do puerpério? E eventualmente temos aqui duas grandes áreas, não é? A nível físico será eventualmente mais fácil de defini-lo, tenho aqui os primeiros 40 dias após o parto, mas essencialmente o período, não é, que representa a regressão do útero, as questões todas relacionadas com a amamentação, portanto, à partida, aspectos mais fáceis de objetivar. Mas depois também dependendo, e mesmo na área da psicologia, dependendo dos autores que vamos buscar, temos aqui um período de transição que pode ir até aos 2 ou 3 anos, portanto já muito mais difícil, não é, de encontrarmos este términos e tem muito a ver, não é, este pós-parto e este puerpério não apenas com as questões físicas, mas a própria adaptação de todo o sistema familiar a um novo elemento na sua família. E sem dúvida que isto representará uma crise na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste casal, e se calhar também aqui logo o próprio parto, não é, como um primeiro período de separação e às vezes esta barriga que está vazia após o parto e que esta mulher não consegue pensar ou perceber, não é, e agora qual é o meu papel, não é, onde é que está o meu bebê, que já não o sinto aqui. E estava aqui a pensar que isto para a mãe mulher às vezes é também bastante, e depois eu vou ter aqui alguns testemunhos da dor do pós-parto, que às vezes é esta dor emocional, não é, de já não estou aqui no centro do mundo, não é? Quando temos o bebê dentro da nossa barriga e toda a gente agora se dirige muito mais para este bebê. O pai já há algum tempo foi posto assim, se calhar um bocadinho mais de parte, e aqui agora com o nascimento do bebê, o bebê é realmente foi posto mais de parte, mas sem razão, obviamente, não é? E então eu questionei aqui algumas das famílias que tenho o privilégio de acompanhar e de acompanhar aqui também no pós-parto, algumas amigas também, e questionei, então, e o que é que nunca vos disseram sobre o pós-parto que teria feito diferença para vocês enfrentarem o vosso pós-parto? E eu acho que há aqui uma questão muito importante, e a professora Gabriela também falou aqui muito das expectativas, e as expectativas versus a realidade, e tirei aqui esta imagem, não é? Porque muitas das vezes, quando a mulher grávida equaciona o seu pós-parto, equaciona-o desta forma muito cor-de-rosa, não é? Com um bebê muito calmo e tranquilo, no carrinho ou no pano ao seu colo, não é? E temos tempo para fazer tudo, não é? Para tomar cafés com as amigas, para fazer cursos online, é neste pós-parto que eu vou pôr a leitura em dia.
temos realmente imenso tempo. E depois, confrontadas com a realidade, e aqui eu às vezes questiono até que ponto é que eu também não fui culpada, não é, por manter esta expectativa irrealista. Na realidade, um bebê exige imenso, não é? E a vida muda muito num primeiro filho, num segundo filho, num terceiro filho, portanto temos sempre outros desafios. E aqui a minha questão era se nós conseguimos realmente preparar melhor estas famílias e que desafios nascem, não é, da parentalidade de hoje. E tenho aqui alguns testemunhos. Eu peço desculpa porque às vezes a tela vai ficar muito cheia de letras, mas achei que tínhamos aqui coisas tão interessantes, tão giras, e vou aqui partilhar um bocadinho convosco o que é que estas mulheres destas famílias me disseram. Os nomes são fictícios. E houve aqui uma mãe que me disse: solidão, o principal sentimento, aquilo que para que ninguém me tinha preparado, era realmente para a solidão do pós-parto. Foi duro. Nunca pensei que um filho me mudasse tanto e que com isso levasse a sentimentos de solidão e afastamento de pessoas. Na altura, pessoas importantes. Agora sei que a vida nos dá espaço para ganharmos novas pessoas, como eu ganhei a Rita também. E uma coisa importante que ninguém me disse, mas fez todo o sentido, e andei a lutar contra isso durante meses. Segue o teu coração. E aqui eu se calhar também sou um bocadinho culpada, não é? Porque nestas aulas de preparação para o parto nós damos ou sentimos a necessidade de dar as receitas. E depois perde-se um bocadinho seguir o instinto, seguir o coração, o olhar para o nosso bebê. O nosso instinto é poderoso, mais do que aquilo que aprendemos, conselhos não desejados, métodos infalíveis e comparações entre pares, porque isto também de ter um filho, depois lá está o que a professora Gabriela dizia, não é? Se postamos a fotografia com o filho a uma determinada hora, num determinado local, as comparações entre os pares, não é? Já está toda a gente a dizer ou que está bem ou que está mal, também nunca fazemos as coisas corretamente para toda a gente. Depois ali uma outra mãe, esta primeira mãe tinha uma menina e estava agora grávida da segunda. Ali, a Bárbara, mãe de 2 meninos, dizia-me que um dos principais desafios foi, de facto, a amamentação. E esta é muito falada nos cursos de preparação para o parto, mas ela dizia que no primeiro filho estava a milhas de prever o desafio que constituiu no início a amamentação para mim. Senti falta de apoio e a quem recorrer. E eu acho que aqui, nós, hoje em dia, na sociedade atual, temos muito esta falta de apoio da família alargada. Que há uma frase que diz que para criar um filho é preciso uma tribo, não é, inteira, algo assim deste género. Portanto, e nós, esta tribo, vamos às vezes, lá está, com os grupos do Facebook, com as coisas boas ou más que isso possa ter, mas às vezes são realmente estes apoios. E eu acho que é, sem dúvida, algo bastante importante. Depois aqui outra mãe, de um menino e de uma menina, dizia-me que o principal sentimento, aquilo que realmente que prevalecia do seu pós-parto era a frustração. Desculpem, porque idealizava coisas para fazer num dia e saía tudo ao lado. Lá está aquela mãe que esperava no pós-parto ir tomar cafés e fazer cursos online e de repente aquele bebê lhe ocupava o dia inteiro. Às vezes chegava mesmo a não acontecer nada, como se estar um dia inteiro com o nosso filho não se passasse nada, não é? Mas falo de coisas tão básicas como rotinas de higiene pessoal, da casa, alimentação, ir ao supermercado. Senti-me surpreendida por isso e zangada comigo por me sentir incapacitada de realizar os projetos que desejava. Lá está as expectativas e a realidade que não estariam tão adequadas assim, que depois levam a este tipo de sentimentos também de frustração. Para além de zangada, senti-me desiludida, pois achava que seria uma tarefa fácil e prazerosa e muitas vezes exigia aquilo que parecia não existir em mim, paciência. E isto é muito também aquilo que nós, enquanto mães e pais, vamos passando, não é, para quem nos rodeia, de que é tão maravilhoso ter um bebê. Se eu soubesse que isto era tão bom, já tinha sido mãe há tanto tempo. E, portanto, as outras coisas, não é? Ninguém fala e não preparamos, não é? As famílias e as mães para isto. Ora bem, deixa-me lá ver que eu, entretanto, aqui perdi-me. Senti-me desiludida.
Ok, paciência, vitalidade e gratidão. Ela não tinha aqui terminado. Foi uma grande lição. Aprender a viver sem expectativas e aceitar o simples facto de existir, sem que essa existência se baseasse em fazer coisas. Para além de tratar do filho, diria eu, não é? E de si própria. Nesta segunda volta, que agora com o segundo filho, a palavra seria gratidão. Segredo para valorizar e saborear a vida e os seus novos desafios. Continuo a sentir-me desafiada, mas vejo as coisas de forma diferente, pois desta vez antecipei muitas coisas. Procurei a rede de apoio e procuro não me desrespeitar nem ao bebê. Ali a Diana diz-nos, foi impressionante a solidão, mais uma mãe que referiu a solidão é aqui muito referida, uma solidão muito própria das mães, primeiro porque mãe e pai são coisas diferentes, depois porque nós somos mães diferentes das nossas mães e porque às vezes os amigos ficam longe. A Elsa, mãe de 2 meninas e um menino, o que me espanta mesmo é o cansaço, o caos e o sentimento de culpa, que a professora Gabriela também falou, não é? A culpa das mulheres, aqui é a culpa das mães, de não conseguir dar atenção aos mais velhos. Por outro lado, a capacidade enorme de amar incondicionalmente pela terceira vez é qualquer coisa de inexplicável e que surpreende. Portanto, aqui este cansaço, as noites dormidas às vezes de maneira um pouco diferente, não é? Que a nossa expectativa também não seria muito essa. Dormir a noite inteira. Às vezes questionava-me ao olhar para as outras mães toda aquela leveza que elas transmitiam, se seria real ou não. Porque ter-me parido como mãe foi intenso, muitas vezes desgastante e doloroso, e como todas as viagens da alma, solitário. E não eram só hormonas a falar, era toda uma constelação que estava a mudar e eu a reencontrar-me. Uma coisa é certa, valeu a pena. Outra mãe diz, a constatação que existe um antes e um depois de ser mãe, ou seja, que a maternidade é mesmo transformadora. Muito daquilo que pensava da mãe que ia ser, depressa se modificou. E isto também é muito usual, não é? Somos os melhores pais dos filhos dos outros. Nas primeiras semanas, as dores, misturadas com o cansaço físico, a privação de sono a instalar-se e o imenso borrão que para mim se tornou o primeiro ano de vida do meu filho. E isto é muito engraçado, não é? Porque às vezes, ao tentarmos seguir as regras, tudo aquilo que nos foi ensinado e que nos dizem que devemos seguir, depois não usufruímos, de facto, daquilo que é termos um filho. Perdida num corpo que não reconhecia, numa maternidade transformadora de prioridades e novos valores, num eu que não era eu. Ou era eu, mas onde estava o meu outro eu que eu tanto gostava? Perdida no cansaço e na memória, deste que sempre foi o meu grande trunfo, não é? Que me pregou tantas partidas. O nascimento de uma mãe é muito violento, ou pelo menos aqui foi. E perceber que mãe é mãe não era só um clichê, saiu-me do corpo, mas sobretudo da expurgação da alma. Eu tive aqui alguns relatos e aqui penso que já será o último, desculpem-me. A solidão no início da gravidez é horrível. Aqui, desculpem, não seria da gravidez, seria no início do pós-parto. Não percebo porque é que nenhuma mãe me disse como é que isto era, nem a minha irmã, que tinha sido mãe há 3 meses antes. Fico triste e arrependo-me do início da minha gravidez. Desculpem, aqui seria novamente do pós-parto, porque não estava preparada. Mas será que alguma mãe está? E, portanto, aqui a solidão, o cansaço, as questões da amamentação, da frustração, e aqui estamos a pensar muito na mulher-mãe. A expectativa versus a realidade, a falta de apoio, de suporte que muitas das nossas famílias acabam por ter, especialmente, estou a pensar aqui na zona de Lisboa, por exemplo, nas grandes cidades, em que muitas das vezes, antes de serem mães, nunca contactaram com outros bebés, com outras famílias, com crianças pequenas. E aqui a mulher-mãe, aqui os papéis, eu esquematizei de uma forma um pouco diferente, mas penso que acabamos por ter aqui que depois da mulher ser mãe, continua a ser mulher, mas continua a desempenhar todos os seus outros papéis, não é? Continua a ser amiga, continua a ser filha,
continua a ser esposa, aqui esposa barra amante, portanto também aqui no sentido de continuar a ser mulher daquele homem, não é? Que é o pai dos seus filhos, ou de outra mulher, aqui não indo também para estereótipos de género, e que muitas das vezes o mundo se centraliza naquela criança ou naquelas crianças pequenas e as outras relações às vezes são um pouco descuradas. E a mãe trabalhadora, que muitas das vezes também se espera que continue a desempenhar logo, 4, 5 meses depois, o seu papel, tendo todas as suas competências, não é? E aqui, em relação à mãe trabalhadora, eu trabalho muito com famílias que optam cada vez mais por a parte do papel enquanto trabalhadora ser um bocadinho adiado através das possibilidades que temos, mesmo através da nossa lei, não é maravilhosa, mas temos algumas possibilidades de licença alargada que cada vez mais mulheres têm. Temos também aquelas mulheres que optam por deixar a sua vida profissional um bocadinho em stand-by e dedicar-se inteiramente aos filhos, e às vezes a meio deste percurso começam a pensar, mas sinto falta de mais alguma coisa, e agora? Mas eu queria só pôr o meu bebê na creche aos 3 anos, e agora se o puser com 1 ano, não é? Será que vou ser má mãe por isso? Portanto, depois aqui há muito estas expectativas também, quer para aquelas mulheres que se espera que comecem logo a trabalhar, quer para as outras que deixaram tudo isto em stand-by e afinal os outros papéis também são importantes. E depois, só aqui para terminar, e estamos a falar aqui muito do bebê como alguém que tem imensas necessidades, mas esta mãe, ou esta mulher que é agora mãe, ela tem que cuidar de si para conseguir cuidar dos seus. E há aqui, coloquei aqui círculo de apoio, que eu acho que é extremamente importante, e isto tem aqui da Constança Cordeiro Ferreira, do seu livro também Magia das Mães, tenho estado a ter alguma formação com ela na área do sono, por exemplo, que é um aspecto, o sono dos bebés que tira o sono dos pais, e que é muito importante, e tenho testado algumas destas situações e pensarmos como é que esta mulher está, esta mulher tem cuidado de si, como é que estão as suas necessidades básicas, ela consegue atendê-las, consegue ter apoio para as conseguir atender, o apoio logístico, o seu descanso, tem alguém com quem falar, que atividades é que ela tem que lhe tragam satisfação, a sua autoiniciativa, e ao questionarmos a mãe sobre estes aspectos, se estão preenchidos e por quem é que eles estão preenchidos, e o bebê não deve preencher nenhum destes aspectos, destes círculos, mesmo que o bebê esteja lá ao lado com ela. E aqui, numa fase inicial, estará sim junto, porque o bebê precisa da sua mãe, se ela estiver presente, mas a mãe precisa de ter também estas outras necessidades realmente satisfeitas para conseguir estar bem para o seu bebê. E se calhar terminava por aqui. E estou depois disponível para as vossas reflexões também, as vossas questões. Muito obrigada. Obrigado, enfermeira Marília Pereira, pela sua comunicação. Eu acho esse trabalho muito interessante, muito útil, de ajudar as mães no pós-parto. Enfim, e também levanta aí alguma série de aspectos em comum com o que falou a professora Gabriela também. De facto, o bebê, não é? Faz nascer a mãe, mas também constrói a mãe, o bebê, não é? Quer dizer, tudo o que depois a mãe, no seu desempenho e no desempenho, mas não é só as questões práticas, vai desenvolvendo com o bebê e vai se construindo, não é? E, portanto, este trabalho, no fundo, ajuda as mães no seu desempenho e nesta construção delas próprias como mães. Portanto, eu acho muito interessante a sua experiência e aquilo que nos trouxe aqui. Iria agora passar a palavra, the last but not the least, aqui à comunicação do Dr. David Figueiroa, que nos vai falar também no âmbito desta mesa das transformações do feminino na psicanálise. Portanto, o Dr. David Figueiroa, que a maior parte de nós
já conhece, é psicoterapeuta psicanalítica, é psicoclínico, é membro fundador e atual vice-presidente da direção da Psi Relacional, é formador no curso da especialização em psicoterapia psicanalítica relacional da Associação de Psicanálise Relacional e coordenador dos seminários entre Freud e Mitchell, Psicanálise Relacional e Perspectivas Relacionais. É membro da IARP Internacional, membro da Comissão Redatorial da Revista Eletrónica Clínica e Investigação Relacional da IARP Espanha. David, faz favor. Muito obrigado. Depois de manhã do comentário da Conferência do Professor Ávila Espada sobre o pai, é muito estimulante para mim estar agora aqui numa reflexão sobre o feminino e o materno. E, sobretudo, ter ouvido duas colegas de painel que numa linguagem outra, numa linguagem para além da psicanalítica, é muito interessante. Eu vou voltar à linguagem psicanalítica para vos falar sobre a evolução das representações do feminino e do materno em psicanálise. Pretendo, com esta comunicação, evidenciar as mudanças nas representações do feminino e do materno na teoria psicanalítica. De forma necessariamente sucinta, identificarei 3 diferentes paradigmas teóricos, formados em diferentes momentos da evolução da psicanálise. 2 paradigmas clássicos, o da teoria freudiana e o da escola das relações do objeto, que são os mais representativos em Portugal, creio, e o 3º paradigma, que emerge com a psicanálise relacional, é o da teoria intersubjetiva de Jessica Benjamin, uma das mais importantes pensadoras psicanalíticas contemporâneas. O critério que aplico para a diferenciação dos paradigmas é o que poderia designar como o estatuto do outro, ou de uma forma mais erudita, como o estatuto ontológico do outro. Freud. Um dos legados de Freud foi ter contribuído para trazer a sexualidade feminina ao estudo científico. No entanto, o seu valor foi mitigado pela natureza falocêntrica da sua teoria, que lhe proporcionou tantas e justas críticas. A polémica questão da inveja do pênis concentra simbolicamente o essencial da disposição freudiana quanto à posição relativa do feminino face ao masculino. Para Freud, o complexo central do desenvolvimento é o Édipo, onde, na sua etapa inicial, a percepção do pênis, ou da sua falta, é o critério em torno do qual giram os principais anseios e angústias no menino e na menina. Se a angústia masculina por excelência é a da castração, o medo de perder o pênis, o complexo feminino determinante é o da inveja do pênis, com a fantasia de ter ficado sem pênis. Esta centralidade do pênis e do masculino em Freud é expressa também na centralidade do pai enquanto agente de desenvolvimento. Esta centralidade vem desde o pai primeiro de Totem e Tabu, que depois de assassinado e comido pelos filhos, é recuperado enquanto Totem, ações que constituem, neste mito psicanalítico, as bases da organização social, da moral e da religião. Está aí representado também o nascimento do pai edípico, o ser odiado, transformado em agente do interdito e da lei, com o seu papel decisivo na repressão da força pulsional básica no humano e, dessa forma, salvaguarda da civilização. A centralidade fálica em Freud exprime-se ainda, por exemplo, nas contestadas correspondências psicológicas entre o masculino e o ativo e o feminino e o passivo. As linhas de força do pensamento freudiano inscrevem a mulher como objeto do desejo e o homem como sujeito do desejo. A mulher representa a tentação ou a proximidade com o pulsional, em função da urgência sexual que move o homem, e o menino, que é o pai do homem, como disse Freud, no seu complexo edípico. Se a mãe é o objeto do desejo, o pai constitui-se como um interdito, o castrador, e dessa forma o libertador que se opõe ao desejo pulsional infantil e, implicitamente, ao seu próprio desejo pulsional. Não é difícil de reconhecer como Freud, com o seu gênio psicanalítico revolucionário, não deixou de estar condicionado pela cultura patriarcal vigente na época e com raízes profundas na história cultural europeia. Como sabemos, Eva nasceu de Adão, a mulher nasceu do homem.
Em Freud, a presença real da mãe, com funções cuidadoras, é pouco diferenciada. A relação mãe-bebé gira em torno da questão da gratificação-frustração pulsional e na questão derivada da proximidade mãe-bebé, esfera da vida pulsional, e o seu destino saudável, a separação mãe-bebé, com a possibilidade de renúncia e sublimação pulsional. O agente da separação, o agente do desenvolvimento psíquico, é o pai. Neste sentido, há uma coerência significativa entre a predominância masculina e paterna na religião. Jesus é filho de Deus, Jesus é homem, Deus é evidentemente masculino, como os padres são homens, etc. Nas estruturas patriarcais na sociedade, o pai de família, o senhor da terra, a sucessão por via masculina, etc., etc., e a concepção psicanalítica inicial. Seleciono uma passagem de Freud que ilustra a interseção dos paradigmas cultural e psicanalítico sobre o feminino e o materno, de Mal-estar na cultura, ou Mal-estar na civilização, de 1930, portanto já numa fase perfeitamente consolidada da sua obra. A citação é grande, mas eu vou lê-la porque parece-me que é muito ilustrativa. As mulheres representam os interesses da família e da vida sexual, em oposição aos interesses mais latos da civilização. O trabalho de civilização tornou-se cada vez mais um assunto masculino, confrontando os homens com tarefas cada vez mais difíceis e compelindo-os a executarem sublimações pulsionais de que as mulheres são pouco capazes. Já que o homem não dispõe de quantidades ilimitadas de energia psíquica, tem de realizar as suas tarefas efetuando uma distribuição apropriada da sua libido. Aquela que emprega para finalidades culturais é em grande parte a custo da que extrai do investimento nas mulheres e na vida sexual. A sua constante associação com outros homens e a dependência dos seus relacionamentos com eles alienam-no, inclusive, dos seus deveres de marido e de pai. Dessa maneira, a mulher descobre-se relegada a segundo plano pelas exigências da civilização e adota uma atitude hostil para com ela. Fim de citação. Aqui temos o homem ativo, agente da civilização, capaz de sublimar as pulsões, e a mulher, perspectivada por Freud e, portanto, perspectivada pelo homem, como representante da família e da vida sexual, refém e guardiã de uma pulsionalidade endógena que se opera fazendo-se objeto materno e objeto sexual. Em Freud, a tarefa relacional primordial é a separação em relação à mãe e ao pulsional. A psicanálise paterna, edípica, civilizadora de Freud deixou a mulher e a mãe não longe do papel que lhes competia na cultura mais vasta, mas abriu caminho decisivo para desenvolvimentos subsequentes de enorme impacto, vindo rapidamente a constituir-se um novo paradigma duradouro sobre o feminino e, sobretudo, sobre o materno. A escola britânica das relações de objeto trouxe esse novo paradigma. Desde logo, autores tão proeminentes como Melanie Klein e Donald Winnicott reivindicaram o lugar autónomo da sexualidade feminina, com críticas manifestas à teoria freudiana que a fazia dependente da sexualidade masculina. Diz Winnicott, por exemplo: a inveja do pênis como fonte de motivações poderosas na menina e na mulher não pode ser ignorada, concedendo aqui a Freud, mas acrescentando: mas apesar disso, existe sem dúvida uma fantasia e uma sexualidade feminina básica que tem a sua origem na mais remota infância. E explicita como o caráter ativo da sexualidade feminina, o caráter ativo da vagina, é camuflado por fantasias da ordem do recolher, do guardar em segredo, do esconder, em coerência com a própria disposição anatómica. E acrescentaríamos, em coerência também, com a disposição cultural que a família e a educação reproduzem. É a escola das relações de objeto que promove em definitivo a passagem do foco do Édipo tardio para a relação primitiva com a mãe. Klein, Fairbairn, Winnicott, Balint, Bowlby, Bian, etc. vão ampliar o olhar psicanalítico sobre a relação primária e vão fazer emergir no pensamento psicanalítico a importância da relação mãe-bebé ou da unidade mãe-bebé na expressão do Winnicott. A mãe torna-se progressivamente mais diferenciada.
A partir das experiências boas que a mãe real, evocada por Melanie Klein, deve proporcionar ao seu bebê, a psicanálise foi descortinando e caracterizando um conjunto de atributos e de funções maternas cada vez mais apurados. Desde então, a psicanálise e a psicologia do desenvolvimento têm sido prolíferas em identificá-las, como, por exemplo, a função continente de Bion, ou a função vinculativa de Bowlby, ou a de mentalização de Fonagy, e todas aquelas que foram aqui sintetizadas na conferência de ontem do professor Manuel Matos. Vou particularizar apenas no psicanalista de segunda geração que deu maior amplitude às funções maternas, que foi Donald Winnicott, a partir da sua imensa experiência como pediatra na observação dos bebés com as suas mães. Winnicott descreveu como função materna essencial a da continuidade relacional no tempo. E delineou, dentro dessa continuidade cuidadora, as funções de holding, suster o bebê, e handling, como manuseamento físico no cuidado do bebê, a função de se deixar descobrir e criar pelo bebê, as funções de não indiferença e de não intrusividade, as funções de apresentação do mundo ao bebê, da sustentação dos paradoxos inerentes ao objeto e ao espaço transicional, do brincar, ou ainda as funções de não retaliação, de não retirada e de sobrevivência à pulsionalidade da criança, entre outras. Winnicott descobriu definitivamente a mãe real, que se veio a revelar uma super-mãe. A sua descoberta representa também o reconhecimento da super-tarefa que as mães desenvolviam sem o conhecimento consciente dos homens e da própria psicanálise até então. Mas esta super-mãe é uma mãe sobrecarregada com uma responsabilidade extraordinariamente exigente e, inevitavelmente, como se disse também aqui, culpabilizada pelas falhas. Culpabilizada externamente ou culpabilizada internamente. O que é algo que o próprio Winnicott procura aliviar com a sua realista e equilibrada síntese das funções maternas. A mãe está condenada a falhar e a falhar, sem que isso comprometa o desenvolvimento, se for suficientemente boa. Mas antes disso, nas primeiras semanas de vida do bebê, como o próprio afirma, é desejável que a mãe ofereça uma adaptação perfeita às necessidades do bebê. A preocupação maternal primária ajudará a mãe, mas a função cuidadora não poderá ser suportada só por ela e envolverá também o pai e, progressivamente, todos os elementos significativos da família, da escola e da comunidade, incluindo quando chamados os psicoterapeutas. Todos os elementos significativos do meio farão parte da mãe suficientemente boa, que a todos representa. Winnicott, de certa forma, preconiza uma sociedade em que todos temos responsabilidades por todas as crianças. Esta valorização e diferenciação da mãe real é acompanhada pela deslocação do foco psicanalítico do paterno para o materno, do masculino repressor, libertador, para o feminino cuidador, da função da autoridade para a função do cuidar, da educação para o desenvolvimento emocional. A mãe suficientemente boa é uma mãe real, amplamente diferenciada ao nível funcional, e a isso incluindo a relacionalidade. O desenvolvimento libidinal e pulsional inscreve-se desde então no mais lato desenvolvimento emocional da criança. Este novo paradigma materno, que na senda do Winnicott podemos designar também de mãe suficientemente boa, incluindo todas as funções psicanaliticamente discriminadas, põe ênfase na mãe real e nas funções maternas e permanece como o mais representativo na atualidade. A mãe objeto freudiana passa a ser uma mãe sujeito de funções, mas que se mantém, na perspectiva da criança, como um objeto provedor às suas necessidades. Teoria intersubjetiva de Benjamin. Jessica Benjamin, no coração do movimento relacional norte-americano, é uma autora feminista que formulou uma teoria original da intersubjetividade como uma aquisição do desenvolvimento. Ela a teoria assenta, na percepção do outro, não só como um inteiro e separado de mim, mas como sujeito de uma subjetividade e de uma intencionalidade própria e independente de mim. Na relação com a mãe ou com o cuidador, esta capacidade desenvolve-se a partir da própria capacidade da mãe de reconhecer o seu bebê enquanto um ser diferenciado, o que o próprio bebê suscita com as suas aptidões expressivas e relacionais.
e da capacidade dela própria se sentir e assumir como um ser diferenciado em relação ao seu bebê, proporcionando ao bebê a possibilidade de constituir uma relação com uma mãe que é um sujeito e um centro de experiência e subjetividade próprias. Quando as coisas correm bem, mãe e bebê articulam progressivamente uma relação de reconhecimento mútuo em que a ação do outro não é meramente referenciada às necessidades de relações de objeto internas do primeiro. Estamos, portanto, num padrão relacional evoluído, que configura a passagem de uma relação sujeito-objeto para uma relação sujeito-sujeito, adquirida no desenvolvimento, e tendo como momento crítico o correspondente à fase de reaproximação de Margaret Miller, que Benjamin reinterpreta como a crise de crescimento da intersubjetividade. A base do pensamento de Benjamin pode ser encontrada, como a própria assume, na intersubjetividade winnicottiana, expressa no texto o uso de um objeto e o relacionamento através da identificação, em que o Winnicott estabelece a diferença entre a capacidade de relação do objeto, esta sendo subjetivada e autorreferenciada ao mundo interno, isto é, ao envolvimento do outro real no cenário interno pré-existente, e a capacidade de usar o objeto, de usar o outro real, o que pressupõe, para o Winnicott, o reconhecimento do outro enquanto independente do outro que há em mim. Portanto, o reconhecimento do outro enquanto independente do outro que há em mim. Para Benjamin, a capacidade de reconhecimento mútuo não é uma aquisição plena, porque implica uma permanente tensão entre a subjetivação omnipotente, com a negação e a destruição do outro, e o reconhecimento da realidade do outro, com a sua sobrevivência. Na nossa mente, estamos, de forma sistemática e dinâmica, a perder e a recuperar essa capacidade, numa tensão permanente entre destruição e sobrevivência, subjetivação e realidade, relação do objeto interna e usufruto do outro real, entre a autorreferenciação intrapsíquica e o reconhecimento do outro. A capacidade intersubjetiva traduz-se, portanto, na capacidade de suster esta tensão e de a reparar quando entra em ruptura. Quando predominam as relações de objeto internas, o outro torna-se a face complementar do que me angustia, isto é o outro que me faz sentir aquilo que eu sinto. Por isso ataco-o, diminuindo e destruindo enquanto equivalente a mim. O restabelecimento da capacidade de reconhecimento mútuo é o que permitirá a transição da luta de poder à partilha do poder, da desigualdade à igualdade, do amor narcísico ao amor maduro. O reconhecimento mútuo institui a possibilidade de se descobrir o outro real, e aí também a possibilidade de se ser descoberto como se é. A teoria da intersubjetividade de Benjamin foi também um passo em frente na psicanálise feminista, ao evidenciar as bases psíquicas da estrutura de dominância masculina na sociedade. A mãe interna, omnipotente, que tudo pode oferecer ou negar à criança, é a figura central da teoria das relações de objeto. A mãe toda poderosa da dependência infantil mantém-se sempre nas bases do psiquismo adulto. A dominância social masculina, as estruturas patriarcais e machistas, desenvolvem-se como contrapoder a esta mãe omnipotente e poderosa, de que a criança interna depende e da qual necessita de se libertar para poder existir. Quando não se sustenta a capacidade intersubjetiva, que é essencial ao reconhecimento da mulher na mãe e à constituição da relação com o feminino autónomo, mantém-se o sujeito prisioneiro na relação com o feminino desta base de relação de objeto e precisa de organizar o poder de a submeter. Vai do sentimento de dependência à sujeição do outro. Esta será, aliás, a base de todas as relações de poder e submissão do ponto de vista da intersubjetividade de Benjamin. Uma visão alternativa ou complementar, por exemplo, a de Donald Meltzer e aos seus trabalhos neocleinianos sobre tirania e submissão. Neste sentido, a teoria de Benjamin não só incorpora a evolução social de emancipação da mulher ao longo do século XX e em curso, como fornece uma compreensão das bases intrapsíquicas da dominância masculina e identifica uma aquisição psicológica e relacional fundamental para que o reconhecimento mútuo entre mulheres e homens possa evoluir dinamicamente de uma luta de poder e submissão para uma partilha do poder, na família e na sociedade. Ora, o que pretendo aqui afirmar
é que esta teoria traz novos elementos para um novo paradigma psicanalítico contemporâneo sobre o feminino e o materno no contexto da psicanálise relacional. A mulher encontra na teoria intersubjetiva a sua plena emancipação enquanto sujeito, sendo que o maior alcance dessa conquista se faz dentro do lugar sagrado da mãe. Se a mãe nasceu e se constituiu sobre o feminino, este mantém-se vivo para além do materno. Se tal não acontecesse, se a simbiose ou a fusão ou a identificação com o bebê fosse perfeita, a mãe faria como o bebê e comeria o bebê, como o bebê come ela, como assinala Lacan na sua crítica à teoria das relações do objeto e ao amor primário. Quando falha a capacidade intersubjetiva na mãe, a mãe constitui o bebê como um prolongamento narcísico e esvazia-se da sua subjetividade através da idealização do bebê, cristalizando o nascimento de ambos como se de um só se tratasse. Encontramos na clínica várias expressões da falha do reconhecimento, desde as mães com perturbações narcísicas severas, às mães com funcionamento neurótico, predominantemente preocupadas e controladoras e ou evitantes da intimidade emocional com a criança real. É, portanto, no interior da própria mãe que a teoria reconhece a mulher, sendo, aliás, essa afirmação do feminino que está para além do materno uma componente constituinte do próprio materno. A mãe-objeto de Freud e a mãe-função da teoria das relações do objeto são complementadas, mas não substituídas, pela mãe-sujeito da teoria intersubjetiva, constituindo esta uma nova dimensão da imago materna em construção na teoria psicanalítica. Parece-nos que a mãe-sujeito representa assim uma conquista psíquica no desenvolvimento, uma conquista teórica na teoria psicanalítica, uma conquista clínica com a inclusão da subjetividade do terapeuta, a sustentação da tensão intersubjetiva e do terceiro e da capacidade de reparar a destruição, e uma conquista social no reconhecimento do feminino. Noutro trabalho, mencionei a evolução do papel do analista em termos semelhantes à evolução dos paradigmas sobre a mãe, do analista-objeto ou analista-função ou analista-sujeito, defendendo que cada uma das aquisições não substitui a anterior, antes vem acrescentar e complementar a anterior. O mesmo é verdadeiro em relação à mãe. As responsabilidades maternas ou dos cuidadores primários incluem 1. A capacidade de se oferecerem como objeto às necessidades pulsionais e emocionais do bebê. 2. A capacidade de assegurarem as diferentes e importantes funções que correspondem às necessidades evolutivas da criança nas suas diferentes etapas de crescimento. E 3. A capacidade de serem quem são e reconhecerem o seu filho como é e pode vir a ser, com a articulação progressiva do reconhecimento mútuo e da capacidade intersubjetiva. Concluo dizendo que a exigência sobre a mãe, sobre o pai e sobre os cuidadores significativos, na família, na escola e na comunidade, implica mais do que um saber técnico e objetivo, uma afirmação firme da subjetividade responsável de cada interveniente e a valorização da subjetividade e da responsabilidade progressiva da criança, que um dia será adulta, cidadã e cuidadora da futura geração. Obrigado pela vossa atenção. Portanto, obrigado, Dr. David Figueiroa, pela sua comunicação. De facto, 3 linguagens, não é? Diferentes, como começaste a dizer, não é? 3 linguagens diferentes, mas que acho que se complementarizam muito, não é? Nesta temática da transformação do feminino na sociedade, quando a professora Gabriela falou aqui, todos os aspectos da cognição social, da percepção, as categorias sociais, a evolução, mas também as dúvidas sobre que transformações é que existem realmente. E, portanto, esta perspectiva, depois com o trabalho desenvolvido pela enfermeira Marília, quando ela fala no trabalho em ajudar a mulher na sua função materna e como mulher no pós-parto, e enfim, também isto joga com as categorias sociais, socialmente construídas. E esta perspectiva de dentro, não é, que vem de dentro da psicanálise que o Dr. David falou, em que de facto achei muito interessante, portanto, esta abordagem
evolução, desde a teoria freudiana das relações do objeto e à teoria intersubjetiva, com ênfase na perspectiva do reconhecimento mútuo, no contexto da teoria intersubjetiva e até, talvez, pelo que eu percebi, ao falar desta teoria intersubjetiva, como que dando uma certa resolução para, enfim, para aquilo que talvez não seja incompleto e não tenha sido, de facto, conseguido ao longo do tempo, no que diz respeito ao papel da mulher e do homem, às diferenças. Não é? A teoria intersubjetiva como uma possível saída para, de facto, mais completa e mais compreensível para estas conflitualidades e dos papéis do homem e da mulher ao longo dos tempos. Não sei se me fiz perceber, mas era esta a ideia. Enfim, o tempo já vai bastante avançado, portanto, eu então iria abrir a audiência. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, faz favor. Boa tarde. Agradeço à mesa o tema apresentado, parece-me um painel bastante interessante e especialmente queria agradecer a apresentação da enfermeira Marília. Eu também sou colega da mesma área, trouxe-me aqui precisamente este tema que é apaixonante, o facto de ser o nascimento da mãe e pronto, talvez queira enfatizar um bocadinho aquilo que realmente é o nosso trabalho, que é um trabalho em comunidade precisamente. Eu trabalho na área dos cuidados de saúde primários e estou dentro da comunidade, estou dentro da proximidade das famílias e acho que esta preparação que se faz para a parentalidade, estes cursos que não são só parentalidade, que são preparação para o parto, mas também acho que talvez aquilo que falou de alterar, de que forma é que se pode alterar estas práticas dos cursos de preparação para a parentalidade, acho que tem uma vertente talvez que seja aquela que talvez também seja necessária fazer, que é uma preparação psicológica do casal para a gravidez e para tudo o que vai enfrentar durante todo esse período e no período que se alonga para sempre, no fundo, não é? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um novo casal, uma nova conjugalidade e eu acho que esse é o papel que nos cabe nestes cursos, de conseguir empoderar a mulher, o pai, a mãe e este casal, este jovem casal que vai receber um bebê. E acho que realmente as famílias muitas vezes não estão preparadas para esta nova fase. Acho que nos enchemos de teorias, enchemos de conhecimentos académicos, de muitas informações e depois a área afetiva, simples, natural, quando chega o momento real, é difícil. E o que eu constato muitas vezes é que realmente as mulheres manifestam no pós-parto precisamente isso, com as frases que nos trouxe. Eu constato muitas vezes isso. Vejo a dificuldade que as mães têm depois de serem mães e tanto desejam ser. A vontade que têm em amamentar e a grande dificuldade que o têm pela pressão social que as envolve, quer dos avós, quer dos tios, quer às vezes dos próprios pais que querem ocupar o lugar que também é delas e que às vezes há uma grande dificuldade em cada um saber até onde é que pode ir o papel. Muitas vezes isso nota-se no nosso trabalho e cabe-nos a nós também, de certa forma, ajudá-los a encontrar o caminho. E, essencialmente, era isto que eu queria dizer. Obrigada pelo trabalho que tem feito. Eu sou parceira também, sou conselheira em aleitamento materno, também faço cursos de preparação para o parto, integro um grupo de apoio de mães à amamentação em comunidade e pronto, acho que é um trabalho fundamental, além deste meio científico que nos trouxe
muita riqueza e onde a gente também tem que vir beber um bocadinho da vossa sabedoria para nos ajudarem no trabalho que temos também muito diretamente com as mães e com os casais e com os bebés, com as crianças. Muito obrigado. Boa tarde, eu queria, antes de mais, dirigir uma palavra de felicitações a esta mesa, que com comunicações bem diferentes umas das outras, teve capacidade de se interligar em coisas tão aparentemente dispares como a mulher de Marte, a amamentação e estes 3 modelos da intervenção e da psicanálise relacional. Portanto, de uma maneira geral, obrigado aos 3, isto é, aos 4. Concordo inteiramente com o que disse o professor Paulo Mota Marques sobre a necessidade que temos de articular estes 3 modelos, estas 3 teorias sobre as quais nos baseamos. Coisa que é importante porque temos tendência, a partir do momento em que aparece qualquer coisa de novo, a dizer, ora, cá está. Finalmente temos a teoria e encontramos a pedra da Roseta e vamos descobrir o hieroglíficos. Ora, não é assim. E creio mesmo que se Freud hoje aqui tivesse, também concordaria connosco. Os trabalhos dele de 1937 são bem diferentes dos trabalhos de 1915. No entanto, a teoria de Freud, inicialmente, baseada na mulher enquanto objeto da pulsão, objeto do desejo, foi essa teoria que inicialmente lhe permitiu a ele estabelecer os parâmetros da metapsicologia, primeiro com inconsciente, pré-consciente, inconsciente, depois ideia superior, etc, etc. Bom, o que a verdade é que ele construiu todo um conhecimento, transmitiu-nos todos um conhecimento em torno da metapsicologia, da qual nós, hoje, apesar de tudo, não prescindimos. Portanto, essa mulher da pulsão está lá. Bom, depois acho que ele próprio, em 1937, as coisas começavam a virar-se bastante para a relação e, portanto, é também a teoria da relação que quase ele aborda. Bom, e a teoria da relação acaba por se ligar extremamente, bastante, com a teoria do desenvolvimento, ou seja, os estudos que foram feitos sobre o desenvolvimento conduziram obrigatoriamente à teoria da relação de objeto. E aí, claro, que a mulher passou a ser não apenas objeto de desejo, mas objeto de desejo do bebê, de investimento, da relação, etc, etc. Onde eu tenho mais dificuldade em situar-me, mas tenho mesmo dificuldade porque deve ser uma questão de sensibilidade minha, talvez pela careca, uma coisa qualquer, não sei, é de trabalhar, por exemplo, só com a teoria da intersubjetividade. Porque faço uma pergunta, isto é uma pergunta para o meu caro David, quais são, afinal de contas, as componentes da intersubjetividade, por um lado. Por outro, não será que com a teoria estrita da intersubjetividade, da relação em que se abandona um pouco a questão da relação sujeito-objeto, mas se entra na relação sujeito-sujeito, não caímos no risco de ter uma aproximação predominantemente narcísica? É uma pergunta. Depois há aquelas coisas que nós fazemos, quando fazemos uma pergunta temos mais ou menos uma resposta. Eu não tenho a resposta, mas tenho uma ideia. É que eu acho que nós oscilamos um pouco entre a teoria da relação de objeto e a teoria da intersubjetividade, e isto joga-se em alternância, quer dizer, porque de facto, se a mãe às vezes, enfim, é objeto do desejo, outras vezes é objeto da pulsão, outras vezes é objeto, etc, etc. Bom, portanto, há aqui qualquer coisa que me leva a dizer que tanto pode haver o feminino que está para além do materno, como o materno que está para além do feminino. E isto depende do momento, depende do estilo de relação do objeto, depende da pessoa com quem se está, etc.
Enfim, é um pouco a minha pergunta e a minha reflexão. Acho que tanto se passa do feminino ao materno, como do materno ao feminino, e como se englobam todas estas teorias. Enfim, isto é bastante complexo, e nós, se nos ficarmos presos àquilo que os livros nos transmitem, é bom, mas é pouco. Se tivermos uma experiência clínica, somos obrigados a relativizar aquilo que a gente conhece, mas achamos, apesar de tudo, que é um bocadinho mais. Se juntarmos a isso a nossa idade, a nossa experiência e tal, relativizamos um pouco estes conhecimentos e somos obrigados a tentar integrá-los a todos, que é aquilo que a gente faz, não é? Enfim, obrigado, de qualquer das maneiras, pela sua comunicação, Dr. Figueroa. Bem, então, as questões que colocou são exigentes. Eu acho que elas, de alguma forma, estão presentes também na minha comunicação, e vou pegar aqui em 3 aspectos que referiu. Em primeiro lugar, a questão da articulação das funções, ou a articulação destes diversos modelos. Eu defendi aqui também nesta comunicação, que um modelo não vem substituir o outro. Ele representa uma aquisição e uma nova vertente da construção da imago materna na psicanálise. É esta a minha leitura sobre estes modelos, e, portanto, verdadeiramente a mãe está confrontada, quer com a necessidade, a mãe ou o cuidador primário, está confrontado com a necessidade de se constituir como objeto, como provedor de funções e como sujeito. O que me importa dizer aqui, em relação à intersubjetividade, é na linha do que referiu há pouco o professor Paulo Mota Marques. É que, de certa forma, esta teoria da intersubjetividade vem assumir e resolver uma questão que estava pendente na própria psicanálise. A questão da intersubjetividade não nasceu na contemporaneidade. Só a linguagem é que nasceu. Por exemplo, o Winnicott já tem, nomeadamente no texto que referi aqui, do uso do objeto, uma perspectiva intersubjetiva da relação com o sujeito. Mas ele não tinha ainda os operadores de pensamento para assumir desta forma que a Jessica Benjamin já pode, em função da evolução psicanalítica. E por isso ele fala em uso de um objeto e não de relação com o sujeito. Quando ele está a falar já da relação com o sujeito, mas não tem ainda esse operador. A intersubjetividade de Benjamin, enfim, com várias outras propostas que se conjugam na proposta final, vem permitir uma assunção plena desta questão e resolver um problema que está pendente. Bem, quanto às componentes da intersubjetividade, essa questão é difícil. Mas eu faria só aqui uma diferenciação também para enquadrar teoricamente a questão. Há na psicanálise relacional um grupo intersubjetivista, que é um grupo que vem dos anos 80 com o Robert Stoller, o Donna Orange, o Brandtchev, o George Atwood. E essa é a intersubjetividade, a proposta intersubjetiva em psicanálise mais conhecida, digamos assim. E é uma proposta que coloca o encontro humano como inevitavelmente intersubjetivo. O que eles dizem é que um encontro humano é inevitavelmente um encontro de duas subjetividades. Também numa crítica que fazem à neutralidade do analista da psicanálise clássica. É inevitável, é inerente ao encontro humano uma relação entre duas subjetividades que é contínua e permanente. É a influência mútua que esse campo intersubjetivo gera. A teoria da Jessica Benjamin é uma teoria complementar também a esta. Diz uma coisa completamente diferente, que é que a intersubjetividade é uma aquisição do desenvolvimento, é uma capacidade do desenvolvimento. É uma capacidade que se adquire a partir da capacidade de reconhecimento do outro. E não é uma capacidade plena, é uma capacidade que está em permanente resolução das tensões e das rupturas que existem nesta capacidade que nós temos de reconhecimento do outro. Bem, não vou alongar-me aqui em relação à intersubjetividade, mas ela de facto é, como disse também de manhã em relação à conferência do professor Ávila Espada,
uma teoria que tem que ser, que pode ser e que, na minha perspectiva, deve ser interligada com outras teorias que enriquecem o olhar psicanalítico e não vistas de uma forma isolada. E não foi de todo isso que eu quis aqui apresentar. Em relação ao risco do narcisismo, ao risco da relação sujeito-sujeito haver um potencial de narcisismo nessa relação. Eu não sei se compreendo bem, agora neste momento e aqui rapidamente, não sei se compreendo bem a sua questão. Mas eu creio que é exatamente o contrário. A relação sujeito-sujeito, na medida em que o outro sujeito é um sujeito capaz de ser reconhecido por mim, é exatamente a saída de uma relação narcísica e a saída de uma relação de objeto narcísica para a capacidade de uma relação de objeto madura e evoluída. É esse o sentido da teoria do que defendo aqui. Bem, mas não me vou alongar mais para abrir mais questões para reflexão. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para a professora Gabriela. Efetivamente, a mulher ganhou toda uma nova liberdade, especialmente após o 25 de Abril, e isso sabe-se e mostrou aqui nos slides. Mas eu achei muito interessante ter trazido os exemplos das revistas femininas, que, apesar dos conteúdos serem ligeiramente diferentes, de poder falar de sexo e etc., parece que são um pouco o mesmo. E então eu coloco aqui, fiquei com a ideia de que a mulher ganhou a liberdade, mas a mulher tem uma nova liberdade ou tem uma ilusão elaborada de liberdade? Eu acho que essa é uma questão que eu ando em reflexão sobre isso, porque não há dúvida nenhuma que, enquanto que antes estávamos confinados nas opções, agora estamos confinados pelas opções. Ou seja, temos muitas, são muito largas, com o mesmo peso das que cumprimos bem, não é? Como era também nos anos 50, 60, boa esposa, portanto tínhamos que ter um comportamento ideal. Por exemplo, eu andei num colégio de religiosas e, portanto, inclusive quando íamos para o ginásio tínhamos que nos despir, nem todas cumpriam com essas regras, porque depois éramos também irreverentes, não é? Mas tínhamos que cumprir com primeiro a bata, depois tira-se por baixo, depois estar-se as meias e depois, portanto, nunca podíamos estar em frente umas às outras nuas. E, portanto, agora não é essa a questão, não é? Portanto, ou seja, somos capazes de estar melhor, ou seja, mais facilmente nos sentimos bem na nossa pele, mas, ao mesmo tempo, o problema é o problema das opções e do valor que todas essas opções têm. Ou seja, eu quero ser uma mulher mãe, tenho uma série de regrinhas que tenho que cumprir, se quer estar carreira, tenho uma série de regrinhas para cumprir. Ou seja, temos muito mais papéis do que tínhamos antes. Portanto, por um lado é bom, porque temos mais opções, não é? Mas depois há também uma hipervigilância daquilo que fazemos. Mais, porque estamos em mais contextos. E, portanto, eu acho que, de facto, nós ganhamos, é evidente, mas ainda não sabemos lidar com esse ganho. E não é fácil. Eu acho que é essa a aprendizagem que se tem que fazer. E quem diz as mulheres, diz os homens, porque os homens têm também assim, eles têm andado a arrasto, não é? Eu acho que eles têm andado em arrasto. Eu lembro há uns anos atrás, penso que provavelmente não é a minha área, portanto eu não trabalho isso, mas calculo que sim, que já haja trabalho nisso, mas eu lembro há uns anos atrás que eu dava formação e eu tinha muitas vezes só homens, porque calhava a empresa com que eu trabalhava era praticamente engenheiros, era uma grande empresa, e portanto dei muita formação só a grupos de homens. E eles diziam que a mãe tinha tanto apoio enquanto regras de ajudar e etc. Tudo centrado na mãe, na gravidez, no parto. E eu lembro de ter comentado com uma amiga minha, ter dito assim, pois realmente, coitados, eles estão ali um bocado sem saber o que é que hão de fazer. Porque eles diziam mesmo, quer dizer, a gente não sabe muito bem, não desligam nenhuma, toda a gente não sabe. E ela respondeu-me com olha, mas a gente é que tem um problema, eles não têm nenhum que ela saber. Eu disse, mas pronto, eles também têm problemas com certeza. Portanto, eu acho que não é só as mulheres, embora eu trouxe para aqui foi a questão das mulheres, e portanto, ainda por cima também a psicologia social esperam sempre que eu venha defender aqui o sexismo e força mulher, mas não é, eu acho que nós estamos a cair no risco de, aumentando a tal supervalorização do género, acaba por
tornar mais ainda visível essa categoria. E esse é algum risco. É evidente que todas as vezes que há revoluções, quando olhamos para trás, nós achamos sempre que teríamos feito melhor. Eu lembro sempre do Allport, e com certeza também se lembram, a maior parte é de psicologia. O Allport foi consultor do governo americano para a igualdade, e ele defendia nomeadamente, em relação à questão dos africanos, e ele defendia nomeadamente a questão do efeito do contacto, não é? Portanto, nós temos medo daquilo que é diferente, pronto, enfim, não interessa agora que estamos aqui a desenvolver isso. Mas foi um pouco na sequência disso que os Estados Unidos obrigou a introduzir os afro-americanos nas escolas. E aquilo criou grandes revoltas, grandes problemas, e aquela geração sofreu imenso, não é? Eu não sei se haveria uma solução, uma outra forma melhor de se fazer, evitando que estas gerações tivessem passado tão mal. Portanto, são gerações a que nós temos que agradecer essas mudanças, como agora. Eu acho que as mulheres agora também estão num período, cá está, de ajuste. Portanto, são a geração que mais dificuldade vão ter neste ajuste. Eu espero que elas sejam criativas e encontrem solução juntamente com os psicólogos clínicos, psicanálise, para encontrar uma harmonia e falarmos mais de pessoas e não tanto de categorias. Existindo as mesmas categorias, porque não deixamos de ser mulheres, homens, tudo isso contribui para a nossa identidade e essa identidade faz falta. O problema é a responsabilidade que nós temos de ver cumprir. Eu tenho que ser uma excelente mãe. Eu estava aqui a ouvir já agora e estava a lembrar que, inclusive, as opções de ser só mãe até são um bocado difíceis de fazer passar. E com certeza vocês já ouviram alguma que diz assim, eu sou mãe. Então não trabalhas. Não é? Portanto, é quase uma obrigação de termos que cumprir com esses papéis todos. Sermos mãe, sermos trabalhadores, etc. Ou seja, não posso escolher ser só mãe ou não posso escolher ser só carreira, não é? Ou ter só família ou não ter família. Há uns tempos atrás, portanto, eu tenho uma família grande, embora só em termos agregado familiar sou eu. E fui a um almoço de tios e tias e uma tia diz-me assim, então tu não tens família? Ela é tentado sempre fora. E assim, não tenho família, a mesa é tão grande, a mesa é tão grande, tanta gente, é maior que a da tia. Não, mas a tua, sim, a minha é esta. E, portanto, esta obrigação, nós temos que cumprir um conjunto de requisitos, eu acho que torna difícil. Eu gostava de responder a essa pergunta, mas ainda não tenho resposta. Tá bem? Mas acho que é algo que nós temos que... Ou seja, não enverdarmos tanto para as receitas, não é? Temos que ir para ali, que é fantástico, mas com algumas coisas sempre temos capacidade de crítica daquilo que estamos a fazer. Faz falta, mas com algum bom senso. Não sei se responde à sua pergunta. Se eu dissesse que era só pai, o atiria bem, então é que não fazes mesmo nada. Exatamente. Bem, eu não sei se querem, nós começámos um quarto de hora mais tarde, e, portanto, acho que está na altura. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma consideração. Ora, então, ainda ali. Então, vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelas conferências, pelas apresentações, foram muito estimulantes. Eu sou o Nuno Florencio, sou candidato da Grupo Análise e sou médico de família. E em relação ao que é que me ocorreu, para ser sucinto também, para se mais alguém quiser participar. Em relação a quem é que é da Terra e quem é que é de Marte, não sei, mas às vezes parece que estamos todos em Marte, isto é uma coisa confusa às vezes. Em relação à preparação para a maternidade e para a parentalidade, acho que é fundamental que não caiamos no nosso narcisismo e na nossa idealização, não é? Nós não conseguimos preparar as pessoas completamente. Ou seja, podemos explicar algumas coisas, mas acho que o fundamental, e acho que falar depois com as pessoas, depois na altura, no puerpério, e as pessoas poderem falar de como é que está a ser para elas e validar algumas das dificuldades, acho que é fundamental e acho que aí pode ser um apoio fundamental mesmo, em termos psíquicos. E em relação ao período depois da maternidade e da parentalidade, do ponto de vista relacional também,
O que eu tenho visto também é que, o que eu tenho observado nas consultas, é que a parentalidade e a maternidade vão reativar os padrões relacionais com as figuras primárias, não é? E aí nós estamos num ponto, como é que eu ia dizer, numa posição privilegiada para estarmos atentos à transgeracionalidade e a identificar padrões patogénicos depois para as crianças e que depois podem ser trabalhados, e acho que isso é uma coisa, um trabalho fundamental. Eu tenho pensado, mas ainda não consegui fazer grupos com pais grávidos e com pais com miúdos no primeiro ano de vida, mas ainda não consegui, mas está nos meus projetos para ver se consegue trabalhar estes aspectos. Nas consultas é mais difícil, em 15 minutos, 20 minutos, trabalhar estas coisas. Obrigado, foi as coisas que me ocorreram. Obrigado, só mais uma. Desculpem lá, só mais uma. Quem é que... Eu penso que havia aqui um colega que já tinha... Cristina, então vai. Só na continuidade aqui do meu colega, Cristina Vieira, também da Grupo Análise, trabalho numa maternidade em Coimbra e, de facto, conseguimos desenvolver, ainda não tem um ano, é um projeto pequenino, mas um grupo de puérperas, portanto, mães e bebés, que vêm a partir da primeira semana de vida do bebé e, de facto, acho que é um período, uma fase da vida em que o potencial de tudo isto vir ao de cima muitas vezes é projetado naquele bebé, não é? E fala-se através do bebé de coisas que são muito também da mãe e desta transgeracionalidade, e de facto acho que é uma fase da vida em que é possível trabalhar uma série de coisas que estão muito ali, a olhos nus, e que penso que têm um potencial muito importante para a mudança de coisas mais patológicas que se podem instalar, e havendo este